Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Erivelto Fonseca, sou CEO e fundador da Vasicô. E hoje nós estamos aqui nesse paraíso, na Casa do Canto, aqui em Florianópolis, com um time de peso. Nós estamos aqui com o Cláudio e com a Letícia, que daqui a pouco vou até pedir para eles estarem ali se apresentando, porque o currículo é forte, é poderoso, tá, gente? Cláudio e Letícia, sejam muito bem-vindos. E, por favor, Cláudio, se apresente. Obrigado, Erivelto. Prazer estar aqui contigo, nesse cenário lindo, né? Na cidade que a gente ama. Nós começamos a empresa no interior de Santa Catarina e depois de 10 anos viemos parar em Florianópolis por conta do mercado, por conta do nosso crescimento de empresa. Bom, eu sou Cláudio Saladini, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei lá na Federal Rural do Rio de Janeiro há 30 e poucos anos atrás. E logo nos primeiros anos de carreira, eu montei uma pequena floricultura e a floricultura foi crescendo. Há quantos anos atrás, Cláudio? 28 anos atrás. Nossa, 3 décadas quase. 28 anos atrás. Nós começamos com uma empresa pequena, certo. Obviamente, né? Que toda empresa de sucesso começa pequena, sem recurso. Né? Eu coloquei o meu próprio carro para começar a trabalhar com jardinagem e foi assim. Né? Cultivando pessoas, cultivando parceiros, cultivando os clientes, e nós fomos ganhando mercado. Que legal. Viemos parar em Florianópolis, por conta do crescimento da empresa, crescimento de mercado. Né? Hoje, eu sou o CEO do Grupo Lenotri e diretor de operações. E a nossa empresa agora está passando por um processo de sucessão para a segunda geração, que é a Letícia, que está aqui do meu lado. A Letícia, ela é uma excelente arquiteta, depois ela vai se apresentar. Sim. Né? E a gente está numa fase muito boa da empresa, onde a gente está juntando todo o conhecimento, experiência, know-how adquirido ao longo de todos esses anos, com a tecnologia moderna, com tudo que tem de inovação no mercado de paisagismo. Né? E a gente continua inovando, continua crescendo, criando novos segmentos de trabalho. E a empresa hoje é bem eclética, é uma empresa fantástica, que tem um grupo de pessoas muito capacitadas. Então, a gente está assim, em pleno crescimento de mercado e estou muito feliz. Ah, que legal. Muito feliz. Eu confesso que eu fiquei até paralisado te ouvindo. Eu adoro história e nesse mundo do empreendedorismo ainda, né? Quanta história, né? E você, Letícia, se apresenta, por favor? Então, como meu pai falou, né, em primeiro lugar, eu sou filha do Cláudio, da Lenotri, filha da Lenotri, na verdade. E eu me formei em arquitetura. Né? Eu acho que por crescer nesse meio eu já acabei sendo encaminhada para isso, mas foi uma coisa assim, natural até. Sempre gostei da parte de arquitetura, design, moda, enfim. E ao longo da faculdade eu ainda não sabia que eu queria seguir paisagismo, então eu entrei na verdade na arquitetura mais pela arquitetura do que pela parte de paisagismo, de plantas, né? Tanto que eu escolhi fazer arquitetura em vez de fazer agronomia. Mas ao longo da faculdade, chegou ali mais ou menos pela metade da faculdade, eu comecei a me interessar mais pelo paisagismo. Então foi algo mais natural do que eu achei que seria. Ah, que né? legal. No começo da faculdade eu até pensei, não sei se eu vou querer fazer paisagismo. Mas daí da metade em diante, eu fui gostando cada vez mais, né? Fui me envolvendo mais também. E acabei fazendo um estágio nos Estados Unidos, num grande escritório, no Enéia, através de uma parceira nossa que já tinha contato lá. Então, lá que eu realmente vi, vai ser isso mesmo. E daí me formei, né? A gente começou a parte, com a formatura em arquitetura, a gente começou a parte de projetos na empresa. E atualmente eu me divido entre projetos, gestão, marketing. Sim. Eu faço um pouquinho de cada coisa. Vocês têm que contar mais essa história de vocês, é muito bonita. Eu tenho certeza absoluta que tu foi muito influenciada pelo teu pai, tá? Sim, com certeza. Então, com certeza fui influenciada assim, internamente. Foi... Quando eu digo que é uma história de uma empresa familiar, e a primeira logo da empresa foi a minha esposa que fez, a Silvia. Minha esposa, mãe da Letícia, e foi ela que desenhou, ela é dentista, sim. Ela desenhou a primeira logo. Então, assim, sempre tivemos a participação da família em todas as decisões,
em todas as decisões importantes que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Então, só para quem é empreendedor mesmo, sabe o que a gente está falando. Eu já ia falar que isso. Que é uma vida muito trabalhosa. Muito. Né? Onde a gente não pode nunca se acomodar. A gente precisa sempre estar inovando, sempre buscando conhecimentos. Né? Uhum. Então, e a gente cultivar isso na empresa. Então, a gente cultivou isso dentro da nossa família e a gente passa isso para todos os colaboradores. Então, a gente tem pessoas hoje bastante comprometidas com as causas, com os projetos nossos da empresa. Certo. Então, assim, a gente tem uma empresa muito redonda, uma empresa muito com os pés no chão, com muito planejamento. Ótimo, perfeito. E, nossa, eu sou super feliz com a Lenotre, que agora é um grupo Lenotre, né? Começou como Lenotre Paisagismo, agora nós somos um grupo Lenotre. Certo. Porque a gente Na verdade, começou como Flora Silvia. Flora Silvia. A primeira marca nossa foi Flora Silvia, né? Que a gente tinha uma floricultura, produzia mudas de plantas ornamentais, de florzinhas, a gente trabalhava nesse mercado. Que ficava né? onde? Que ficava em Rio do Sul. Tá. Rio do Sul, interior de Santa Catarina. E Silvia é o nome da minha mãe. Silvia é o nome da minha esposa. Em homenagem a ela. Silvia é homenagem a ela e homenagem ao que significa Silvia, que vem de silvicultura, que vem de floresta. Então aí está vendo já o nosso DNA de empresa. Certo. Eu acho que vocês já perceberam que nós estaremos falando aqui, né, sobre paisagismo e nós vamos dar muitas dicas sobre esse assunto para estar facilitando ali o dia a dia de vocês, né? Mas, Cláudio, de onde saiu esse nome Lenotre? Como que migrou ali da Flora Silvia para Lenotre? O que significa? Com o crescimento da Flora Silvia, né, e com a projeção que nós gostaríamos de atingir, que seria já um mercado de paisagismo, um mercado mais distante do que o nosso local, nós precisávamos de uma marca que conseguisse passar para o público-alvo o que realmente a gente faz, né? As nossas especialidades, né? Então, como o nome era uma floricultura, uma flora, que é uma coisa uma marca mais direcionada para um mercado local, mercado de comércio de plantas, né? E aí nós fizemos um trabalho, um desenvolvimento de publicidade, né, onde nós procuramos vários nomes para que a gente conseguisse chegar à conclusão. Certo. E por que Lenotre? Isso. O Lenotre, ele é o sobrenome do André Lenotre. Ele teve uma vida profissional muito parecida com a história da nossa empresa. Ele era um francês, nasceu e morava em Paris. Ele era filho de jardineiros. Em Paris existe o Jardim das Tulherias, que é um jardim muito antigo, desde o século XVI, que existe até hoje. Os pais dele eram jardineiros e conseguiram estudar o menino, André. Ele se tornou um arquiteto e ele, com muito dom de paisagismo, ele se tornou um arquiteto paisagista. E com 16 anos, ele já se destacava nesse ramo de jardinagem, de paisagismo. O Luís XIV se apaixonou por ele. O Luís XIV praticamente adotou o André Lenotre e ele virou além de um grande paisagista do rei, ele virou também um mentor. Era uma pessoa muito inteligente. Ah, que legal. Né? E teve todas as dificuldades que toda empresa pequena tem no ramo de paisagismo para poder crescer. Então ele foi muito visionário. Os jardins, os projetos de paisagismo naquela época eram mais contemplativos. Foi através do trabalho do André Lenotre que ele começou a fazer os projetos de paisagismo para as pessoas. Então, com acessos, com caminhos, com fontes, com lagos, com espelhos d'água, com labirintos. Ele foi precursor dessa história. Hoje, no nosso escritório, em qualquer outro escritório de paisagismo, não se pensa em fazer um projeto de paisagismo sem pensar nas pessoas, sem pensar no usufruto das pessoas. A gente cria cenários e cria paisagens para as pessoas, né? Não somente para a estética, mas o foco para as pessoas. E hoje não se fala mais, né? Não se fala fora desse cenário, nem se fala em paisagismo. Né? Então, os jardins... assim, na verdade, o novo luxo é o verde, né? Com certeza. É o verde, né? Então, assim, por necessidade das pessoas,
por questões de estética, questões de Saúde arquitetura, também, né? saúde. Então, realmente, o paisagismo está muito em alta no mercado mundial de arquitetura. Sim, sim. E é nesse segmento que a gente está cada vez mais se especializando, né? Então, eu estava Isso. falando do Grupo Le Nôtre, né? O Grupo Le Nôtre, ele além de trabalhar com paisagismo, ele trabalha também com irrigação automática Ah, que legal. e trabalha com luminotécnico de paisagismo. O luminotécnico de paisagismo, a Letícia depois pode falar melhor, Claro. ele dá vida ao jardim à noite, Certo. né? Então, você tem jardins maravilhosos durante o dia que à noite morre. Tem que ser explorado, Tem né? que à ser noite? explorado. Aham. Deve ser explorado, Então, né? então a Le Nôtre, o Grupo Le Nôtre hoje é focado Ótimo. nesses 3 segmentos. Obrigado, Cláudio. Letícia, agora me explica, aonde vocês estão atuando e o que vocês fazem? Por favor. Então, a gente, bom, como o Cláudio falou, a gente é especializado em paisagismo, né? E dentro do paisagismo, os complementares que a gente chama, que são a irrigação automática e o luminotécnico de paisagismo, né? Então, a gente tem dentro da empresa 3 especialidades e 3 operações, né? É paisagismo, luminotécnico e irrigação automática. E dentro disso a gente atende desde o projeto, execução e manutenção. Então, a gente faz para todos as 3 operações. A nossa atuação mais forte é no sul, né? Então, lógico, a gente está inserido, né, na região sul. Quando você se refere ao sul, realmente é toda a região. Toda a região Rio sul. Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Isso, mais forte litoral catarinense, Certo. né, que é onde a gente está, mas a gente atua bastante também no Rio Grande do Sul e no Paraná. Legal. E a gente está começando a expandir também para outras regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, locais que já têm a questão do paisagismo muito forte, né, então principalmente região litoral, né, região de fazenda, então são locais que já o paisagismo já está bem forte, bem consolidado. A gente já está chegando para essas regiões. Que legal. E assim, eu até estava falando com vocês antes, né? É muito difícil colocar profissionais tão qualificados ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Nós temos aqui um engenheiro, um agrônomo, um paisagista e um arquiteta também envolvido com tudo isso e com esse currículo enorme, né, da Letícia também. Eu falo isso porque eu tô com a Vasicor há 15 anos e eu tenho muita dificuldade de encontrar realmente esses profissionais ali juntos. Então aí eu acho que está a explicação de uma empresa tão próspera, né, de tanto sucesso que está ali expandindo o Brasil afora. E parabéns. Agora vamos lá, pegando um pouquinho da natureza, como tu comentou ali, Cláudio, eu estou percebendo um movimento que vem acontecendo, não recentemente, eu acredito que nos 4, 5 anos eu notei isso de uma forma mais forte, né? Que as pessoas elas estão sentindo essa necessidade de se aproximar da natureza novamente. Porque se a gente pensar ali nos anos 70, nos anos 80, quase todo mundo tinha esse contato com a natureza aqui no Brasil. Então as pessoas foram se afastando. É bom a gente esquecer um pouquinho aqui Florianópolis, né? Porque quando a gente olha, a gente só vê verde, né? E praia. Mas quando a gente vai para Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, né? BH, a gente começa, opa, aqui não tem tanta natureza e as pessoas começam a ficar um pouco estressadas. Tu poderia, Cláudio, explicar um pouquinho esse movimento, já incluindo a biofilia? Sim. Então, eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Na antiguidade, as pessoas já começavam a colocar plantas em vasos, né? Sim. Né? Por necessidade de trazer para mais próximo plantas condimentares, plantas medicinais. Então, as pessoas tiravam as plantas das florestas, colocavam em vasos e traziam para dentro de casa. Ali começou uma relação mais íntima com a necessidade de ter plantas, né? Esses vasos seriam de cerâmica, né? Esses vasos, na época, eram de cerâmicas vietnamitas, né? Sim. Na época, barro. E também eu acho que alguma coisa no concreto não existia naquela época. Não, acredito que argila, cerâmica. Né? Exatamente. Então, e aí, ao longo do tempo, isso foi se aperfeiçoando. Aí você falou que nos anos 70, 80, começaram a criar os jardins e fachadas, em colocar mais jardins para próximo das edificações, né, que eram mais bonitos e tudo, mas foi feito sem muita técnica, sem muita tecnologia, né, e começou a dar muito errado. Então os construtores começaram a ter muitas dores. Né? O que está acontecendo agora, um movimento, uma volta do movimento da biofilia, que já existiu no ano 70, 80. Né? Biofilia não é um termo novo,
E essa coisa, Cláudio, desculpa até te atrapalhar, pegando bem nesse gancho, até para os dois, existiu um momento que a gente começou a trazer plantas de fora do nosso continente, né, aqui para dentro. Sim. E parece que isso agora está mudando, né? Parece que a gente quer agora trazer de volta o que era nosso. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que isso vem até não só com as plantas, né, mas com muitas coisas no Brasil. Né? A gente vinha dessa pegada de querer tudo de fora, tudo importado, né? E agora a gente está já preferindo produtos locais, produtos regionais. Né? Eu acho que o Made in Brasil está muito forte. O Made in Brasil vai ser muito forte daqui para frente. Cláudio, eu acho que uma curiosidade... A gente tem muito potencial. Uma curiosidade, que poucas pessoas sabem. Tu poderia falar ali frutas que não são da nossa região? Eu acho que é uma curiosidade. Eu acho que se a gente perguntar, fizer uma enquete e perguntar ali, sabe? Eu acho que a gente poderia fazer essa enquete na Vazicor hoje ali e na de vocês e perguntar, gente, vocês sabiam? E colocar ali umas 10 frutas. Tá? Acho que todo mundo iria errar, né? Porque a fruta nativa brasileira mesmo são poucas, né? Na verdade, são muitas, né? Só que teve essa fase de trazer muitas plantas do exterior, né? Então... A banana é brasileira? Não, a banana não é brasileira. Melancia? A melancia, não sei. Na verdade, parece até que a maioria das frutas e plantas que a gente acha que são nativas não são. Eu acho que também não. A jabuticaba é brasileira? A jabuticaba é brasileira. Essa aí eu sei. A jabuticaba e a pitangueira são primas. São do mesmo gênero de plantas. Só que se você colocar na frente do mar as duas, a pitangueira vai ficar linda e a jabuticabeira vai morrer. Aí se você for para trás do morro, inverter, vai acontecer o contrário. Olha só. Entende? Então a jabuticabeira é uma planta, é um exemplo típico de uma planta nativa brasileira que o Brasil está exportando isso para o mundo inteiro. E é uma planta muito versátil. Isso que você acabou de falar, né, Cláudio? Eu queria até que a Letícia trouxesse para a gente, olha o que você comentou. Dependendo do local que você coloca uma determinada planta, ela morre, né? Então, isso acontece muito ali na Vazicor, Letícia. Poderia te dar aqui 1 trilhão de exemplos, mas às vezes as pessoas falam, eu coloquei a planta A dentro de casa e ela morreu. Ou eu adoro a planta C, eu coloco ela fora e ela morreu. Né? Então, eu acho que isso nesse mundo, enfim, dos donos de casa mesmo, que gostam de uma planta, né? Ou até os arquitetos que realmente... Quando a gente fala de paisagismo, é um mundo muito profundo, né? É muita coisa, é muito detalhe, né? Não tem como saber tudo. Então, por isso que a gente tem que procurar os profissionais. Isso acontece mesmo, Letícia? Essa falha, esse erro de definição de plantas? Acontece muito por causa do que você falou, né? Eu, como arquiteta, sei que a gente não tem essa base de conhecimento de agronomia na faculdade. Então, a gente precisa... parte de botânica, a gente precisa... dos agrônomos junto para fazer essa especificação. Claro que muita coisa a gente aprende na prática, né, com a experiência. A gente vai aprendendo o que funciona para dentro de casa, o que não funciona, enfim. Mas quando você começa a se aprofundar nisso, você vê que são muitas variantes que influenciam nisso. Não é simplesmente a planta gostar de sol ou não gostar, né? Então, são muitas coisas que influenciam e até... Às vezes, acontece também com a gente, acontece com todos os paisagistas, às vezes até alguma planta que tinha tudo para dar certo naquele local, por causa de um fatorzinho ali, uma coisa do ambiente, não dá certo, né? Então, não é uma ciência exata, né? Não é algo que vai funcionar. Então, se a gente pode ser, então, interferência de um vaso errado, de um substrato, talvez ali, né, já não é o meu universo, mas uma química ali diferente pode matar essa planta. Excesso de luz, de sol, por exemplo. Então pode ser uma infinidade de coisas. Às vezes um ventinho que está entrando ali pela janela que você não sabia que ia ter, já vai influenciar. Então são infinitas coisas. Já que tu está falando de ventinho, é verdade que o ar-condicionado mata a planta? Depende da planta, né? Olha só, todo projeto de paisagismo, assim, uma das primeiras etapas de projeto que a gente tem no escritório é o estudo bioclimático do local onde a gente vai criar esse jardim, né? E primeiro, exatamente, com conhecimento da situação do microclima local, aí a gente já estuda vento, insolação, ar-condicionado. Nós vamos buscar as espécies, especificação de espécies mais adequadas para essa situação. Buscar o mais certeiro possível.
Na natureza não existe ar-condicionado. Sim. Né? O ar-condicionado, ele resfria e ele resseca. Né? Então, a maior parte das plantas que a gente utiliza hoje no paisagismo são plantas que precisam de umidade em folha, exceto alguns cactos, algumas plantas de clima muito seco. Né? Então, a boa parte dessas plantas que a gente utiliza hoje dentro de casa, em decoração, elas não aceitam o ar-condicionado, elas não gostam do ar-condicionado. Isso porque geralmente são plantas tropicais, né, que a Exatamente. gente usa. Então, assim, precisa um cuidado especial na manutenção. Então, voltando um pouquinho ali do que eu estava falando, na especificação das plantas, a gente tem que estudar a origem de cada planta que a gente vai utilizar. Com conhecimento botânico e fisiológico dessa planta, a gente vai ter muito mais assertividade no projeto. Né? Então, existe uma variação muito grande. Tem plantas que são de solo mais úmido, de solo mais seco, solo mais aerado, solo mais denso. Tem planta que necessita muito respirar pelas raízes, outras menos. Então, hoje na Lenotre, nós especificamos o nosso substrato. Nós formulamos o nosso substrato. Que legal. Que é muito importante. A base das plantas, onde elas vão se fixar, onde elas vão se alimentar, onde elas vão se estabelecer. E esse traço ele é feito de acordo com as plantas, ou seja, deixam separados ali. Sim, legal. Tem situação que a gente trabalha muito em jardins invasados, né? É daí que surge a nossa grande parceria com a Vasicor, né? Que realmente são produtos que são muito diferenciados no mercado e que deram condição da gente executar os nossos projetos em muitas situações. Certo. Né? E ali, sim, o que nós vamos fazer com esse vaso? O que nós vamos colocar lá dentro desse vaso? Qual a planta que a gente vai utilizar? Vamos utilizar um ficus elástica? Tá? O que ele precisa? Quanto de profundidade de solo? Que tipo de solo? Mais aerado, menos aerado? Como é que nós vamos nutrir essa planta? Como é que nós vamos regar essa planta? Para que ela tenha condição de sobrevida o mais longínquo possível. Certo, Quando o cliente nos contrata, ele nos contrata para criar um paisagismo e criar uma condição de durabilidade. Cláudio, nesse assunto, né, que as pessoas elas estão querendo se reconectar com a natureza, todos os dias ali na Vasicor a gente recebe e-mails, ligações de arquitetos, né, justamente perguntando isso, querendo essa ajuda. Para você que é arquiteto, está acontecendo um movimento que vocês têm que começar a realmente prestar atenção, porque o consumidor final, lá na ponta, ele está começando a exigir a planta dentro de casa ou do apartamento, né, Cláudio? E para vocês que trabalham muito com construtoras, vocês já estão vendo essa necessidade ali, o comprador das construtoras, né, o dono das construtoras já estão exigindo isso, procurando vocês para estar fazendo essas execuções, e se isso já nasce da planta, Letícia, eu quero já 2 perguntas em uma só, tá, Cláudia? Sim, a maior parte da demanda atual, né, já tem vindo da parte de arquitetura, então a gente tem visto cada vez mais, principalmente equipe de arquitetura interna das construtoras, já colocando vegetação, legal. Né, e daí nisso chega mais para frente, né? Quem que vai especificar? Então, acho que a maior parte já tem vindo dos arquitetos. Eu acho que ainda falta um pouco... aí eu me coloco nesse bolo dos arquitetos, porque na faculdade a gente aprende sobre muita coisa. A gente tem uma visão geral sobre muita coisa. Então, às vezes, parece que a gente é especialista em tudo. E não é. E, na verdade, a gente não é especialista em nada, né? A gente tem um pouquinho ali de cada coisa, mas eu acho que às vezes falta um pouco ainda do meio da arquitetura entender que existe essa especificidade do paisagismo, né? Então, não é simplesmente colocar uma planta bonita ali, né? Precisa ter bastante conhecimento técnico que a gente, por formação, não tem, né? A gente tem que buscar, se for se aprofundar em paisagismo, tem que buscar, né? Então, acho que às vezes falta um pouco disso, né? Do arquiteto querer abraçar tudo, mas pecar na parte técnica. Sim. Né? Deve ser maravilhoso ter o contato ali do pai, sócio, fundador, né, de um agrônomo para estar te orientando e te ajudando, né? Sim. Então, paisagismo
O paisagismo é uma profissão multidisciplinar. Então, para você ser um bom paisagista, você tem que ter conhecimento de clima, de solo, de botânica, de ecologia, de estética, de design, de arquitetura e quantas outras, né, importantes. Né? Então, baseado nisso, nós focamos na empresa em ter um time multidisciplinar. Perfeito. A gente foca muito nisso. Inclusive no nosso dia a dia, na questão de capacitação profissional. Então, nós temos hoje 2 profissionais atuantes na nossa empresa, que são os engenheiros agrônomos e são os arquitetos e urbanistas. A junção desses 2 profissionais tem dado muito sucesso, né? E principalmente da forma que a gente trabalha. A gente compartilha tudo no escritório. Desde a hora que vai no cafezinho, numa reunião, nas mesas compartilhadas, né? A gente fica trocando ideia o tempo todo, né? Para procurar construir projetos execuíveis. E que o cliente que nos contrate, daqui 10, 15, 20 anos, vai olhar para o jardim e vai, puxa vida, foi muito bem, o nosso investimento foi muito bem empregado. E o paisagismo, né? Parece que quanto mais velho, mais bonito ele fica, né? As plantas, elas vão se adaptando, elas vão se transformando com o tempo. Então, a paisagem que você cria no início da vida, na história do jardim, é diferente depois de 3, 4 anos, 5 anos. Isso é lindo, né? Isso que nos motiva muito na nossa profissão, porque a gente vê a transformação, né? Não é um objeto que fica ali estático o tempo todo. Sim. Né? Nós trabalhamos com vida, com transformação. Sim. E você estava falando agora há pouco sobre aquela coisa que teve uma época que a gente trazia muitas plantas do exterior para cá. Sim. E a gente começou a se tocar de que nós somos a maior biodiversidade do mundo. Uau. No Brasil. Acho que poucas pessoas sabem disso. Nós temos vários biomas no Brasil, né? Então existem plantas nativas brasileiras hoje espalhadas no mundo inteiro. E plantas com muito sucesso no exterior, que às vezes para a gente aqui é uma planta comum. Acontece muito. Às vezes a gente encontra num Pinterest da vida lá uma planta linda num projeto e a gente vai ver, a gente tem essa planta na beira da estrada. E a gente só não tinha o olhar para perceber que aquilo ali tinha potencial. Exatamente. Acontece bastante. Exatamente. Acontece muito isso. A Bougainville, que é a primavera, a Três Marias, cada lugar no Brasil tem um nome, né? Que é a Bougainville. A Bougainville não é brasileira. Tem todos os jardins, pelas ruas que a gente anda no Brasil inteiro, a Bougainville. A Bougainville, o Burle Marx, eu vou voltar nessa história da Bougainville, tá? Tem uma espécie que todo mundo conhece e todo mundo usa, que é a Bougainville. A Bougainville é uma planta interessante, que tem no mundo inteiro, espalhada no mundo inteiro. Burle Marx, que foi um grande explorador, um grande paisagista brasileiro, assim, acho que não ocorreu ainda na história do Brasil uma pessoa como Roberto Burle Marx. Ele fez várias explorações de vegetações no mundo inteiro. E ele chegou na Europa, lá no mar Mediterrâneo, e encontrou uma planta linda, que é uma primavera, uma Bougainville. Ele encontrou lá. Eu vou levar para o Brasil essa Bougainville. Eu vou levar para o Brasil, que no Brasil não tem. Ele chegou aqui no Brasil e começou a fazer as pesquisas em matas nativas. E ele encontrou a Bougainville na floresta. Resultado, se descobriu que a Bougainville era uma planta nativa. Olha só que incrível. Então a Bougainville é nativa brasileira e ninguém sabia. E os colonizadores já tinham pego essa planta e levado para a Europa. E lá ela se desenvolveu. Olha que história bonita da Bougainville. Mas ela é tida como... Ela não é tida como nativa. Ela é nativa. Ela é uma planta nativa. Nos livros, etc., ela é nativa. Agora mas por muito tempo ela foi uma planta exótica. E que região o descobrimos? Nativa da Mata Atlântica. Olha só. Mata Atlântica. Que legal. Muito interessante, né? Ô, Cláudio, olha só. A goiabeira. Você estava falando da goiabeira. Sim. A goiabeira não é uma planta nativa e tem em todo lugar no Brasil. A goiabeira nasce na sarjeta, na rua, na beira da estrada. Porque é uma planta já naturalizada brasileira.
Ela veio de onde? Da África? Ela veio, não sei. Não sei, É tanta coisa, né? É. Ô, Cláudio, olha só, você falou, né, são 28 anos de empresa, né? Quase 3 décadas. Eu tenho 15 anos de vaso e cor. Só que a minha família, o meu tio, ele abriu uma fábrica de vasos e eu fui o primeiro funcionário dele. Hoje essa fábrica de vasos dele é bem pequenininha e eu acabo vendendo vasos para ele, porque ele montou uma floricultura e até para ele eu vendo vasos lá em Minas hoje. E existiu uma evolução nesse universo dos vasos, né? E quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu trouxe toda essa tecnologia de vasos lá do meu tio. Trouxe para cá. Nós ficamos 2, 3 anos ali produzindo vasos de cimento, tinha um junco sintético em volta. E o nome vaso e cor é porque nós percebemos que aqui só tinha vaso branco de cimento, ou na cor de cimento. Então eu falei assim, eu vou trazer cor aqui para dentro. Como eu sempre gostei de nome composto, daí eu falei, vaso e cor. É um nome que, né, é difícil, quem já pronuncia já sabe que se trata de vasos, tirando aquelas pessoas que acham que é vaso sanitário, né? É vasos para plantas, de paisagismo e para decoração. Então, a gente percebe que de lá para cá, desses 15 anos até aqui, existiu muita evolução. E toda essa evolução foi porque nós prestamos muita atenção no mercado. A gente prestou muita atenção em vocês, profissionais. Existe uma cultura no Brasil, não só nesse nosso segmento apenas, mas em todos eles, que as pessoas primeiro criam um produto e depois procuram o cliente. Depois procuram para quem vender. Para quem vender, isso mesmo. E a gente da Vase Cor sempre foi o oposto, assim como vocês também, que eu já percebi durante a história que vocês primeiro estudam o mercado, olham para quem vocês querem vender, sentem a necessidade e a dor daquele mercado e depois criam um produto já para estar ajudando o público, exatamente, né? Sim. E foi pensando dessa forma que nós começamos aqui com vaso de cimento, não deu certo, e conversando bastante, inclusive a Vase Cor ela quebrou no 3º ano de vida, porque a gente tinha um grande fornecedor de vasos aqui em Santa Catarina e eu não sabia. Ficava aqui em Joinville, né? Eu não sabia. Então, quando eu comecei a vender, eu falei, nossa, tenho muita dificuldade para estar vendendo, porque o cara, ele é muito agressivo, sabe? Ele já atendia o sul inteiro, até uma parte de São Paulo e Rio de Janeiro. Vaso de cimento, né? Vaso de cimento. Sim. Só que eu pensei, né? Quando eu conversava com as pessoas, eles falavam, a maior dor deles era o peso. Sempre. Sim. É pesado, eu vou subir ali a escada, eu quase que me mato. E eu vou falar o que eu fazia. Porque como eu vendia para paisagistas e donos de lojas, eles pediam para eu fazer a entrega já no local, no ambiente. E quantas vezes eu com um funcionário ou 2, nem sempre eles deixavam eu subir pelo elevador, nem sempre tinha elevador nas obras. E era aquele peso danado, aquela coisa, era tão difícil. E foi ouvindo isso que nasceu a fibra de vidro. Então, poucas pessoas sabem, mas a Vase Cor ela foi pioneira nisso. Existia alguém que produzia vasos em fibra de vidro lá em São Paulo, mas era coisa pouca, eram pessoas que já trabalhavam com fibra de vidro ali, produzindo caixa d'água ou reformava para-choque de caminhão. Mas lá atrás, há 16 anos atrás, eu comecei a mexer com fibra de vidro para desenvolver os moldes. Então ali eu já notei que a fibra de vidro era leve, ela era muito resistente e ela era compatível com as tintas, eu podia pintar. Aí eu peguei aquela ideia lá de trás, lá de Minas, dos moldes que eram feitos, trouxe para cá e nós criamos o vaso de fibra de vidro. Bacana. E foi uma explosão, né? Depois que a gente criou aquilo dali, nós tínhamos 2, 3 funcionários. E o Pacheco, que vocês muito bem conhecem, que é um representante daqui de Santa Catarina, ele pegou uma amostra, ele pegou os modelos e os preços, e ele falou que ele iria vender uma média de 70 vasos por mês. Só que no primeiro mês ele vendeu mais de 1000 vasos de fibra de vidro. E eu tive que me reinventar e correr para produzir tudo aquilo, né? E produzir com muita velocidade. Mas, Cláudio, é isso mesmo que eu acabei de contar aqui do meu lado. É o que você presenciou, eram vasos de cimento, era pesado realmente. E essa evolução hoje, como que ela te ajuda nos teus projetos, se tratando da fibra de vidro, com a leveza e resistência? Deixa eu só fazer um adendo antes. É engraçado, já ver a diferença de geração, porque quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, com os projetos, né, eu já nem pensava em colocar vaso de concreto nem nada. Vaso de fibra de vidro já era o normal. Nem passava pela minha cabeça. Nossa, imagina se a gente vai colocar vaso de concreto, sabe? Então... Eu já peguei uma outra fase já.
né? Já a fibra de vidro já era realmente o que era, né? Tava no mercado já. Tava no mercado. Ela não sabe o que é sofrer, né, Cláudia? Eu vivi toda essa transformação, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, só existiam vasos de cerâmica e de concreto. E em viagens no exterior, eu já começava a ver os vasos de plástico. Polietileno. Então, eu chegava nas praças grandes na Europa, que vaso lindo, que vaso grande, que vaso lindo. Eu vou lá olhar. Aí eu chegava, Plástico. batia no vaso plástico. Gente, como é que isso não existe no Brasil? Eu lembro dele fazendo isso nas viagens. Como é que pode um negócio desse? Mas assim, foi muito rápido. Já começou a surgir no Brasil os primeiros vasos plásticos, né? Aí começou a transformação, porque eu sofri muito. Minha equipe, Sim. sofria muito para transportar esses vasos. E depois de uma semana ele tá lá rachado e o cliente com reclamando. durabilidade deles, o cliente perguntava, quanto tempo vai durar? Não sabemos. Isso é muito difícil eu te dizer isso, né? E às vezes em 2, 3 meses o cliente já chamava, olha, já trincou, já começou a embolorar, já está passando umidade, infiltração. E a gente passava betume, passava por dentro do vaso para tentar impermeabilizar, durava muito pouco. E era muito difícil manipular isso. Sujava o piso, o betume escorria, o cliente reclamava. Então assim, via muito problema, muito estresse. Depois de plantado não conseguia mexer, muito pesado. E o vaso de cerâmica, a mesma coisa, durabilidade baixa, começava a embolorar, quebrava com facilidade. Meu filho chutando bola, bateu no vaso, quebrou. E agora? Desloca a equipe para lá, para refazer tudo. Então, realmente, os vasos de fibra foi uma sacada e uma necessidade que assim, resolveu muitas dores que a gente tinha na obra, em execução. Tanto é que a gente evoluiu tanto, né, nessa parceria com a Vasicor, que hoje nós temos projetos no escritório muito audaciosos, né? Então, hoje a gente tem criado vegetações em fachada, a gente coloca plantas em lugares que antes não daria para colocar. Só comum, que trabalhoso. Então, hoje, os vasos de fibra ajudaram muito nesse processo. E hoje, a gente consegue também criar esses vasos no nosso escritório e passar para a fábrica desenvolver. Então, a gente tem essa mão dupla, né? Que é muito importante isso daí. Sim, sim. E para viabilizar os nossos projetos. Né? Então, a gente está construindo o design de vasos para atender os nossos projetos. Isso é muito bacana. Que é uma necessidade até do cliente de vocês, muito, né? Sim, cliente, necessidade deles, total. A gente esbarrava muitas vezes nisso, né? Principalmente com a questão de fachadas vegetadas, que às vezes não dava para encaixar o vaso na medida padrão, né? Então, aí ficava naquela, a gente vai colocar espaçado, ou a gente vai ter que criar floreira realmente de alvenaria e tudo mais. Então, com essa possibilidade da gente fazer mais sob medida, nossa, melhorou um monte, assim, que legal. A viabilidade. E para você que é arquiteta, né, é por isso que a gente não desenvolve nada, porque o meu time, o time da Vasicor, o Erivelto, gosta disso. A gente desenvolve o produto, as texturas, os acabamentos, de acordo com a necessidade de vocês. E eu gosto muito da Letícia, que ela é muito original. O ano passado, ali naquele projeto da Casa Cor, a gente estava desenvolvendo uma cor, Cláudia, aí eu mandei a foto para ela. Letícia, o que você acha disso? Aí ela, Erivelto, vou até botar aqui no grupo do time, mas eu já não gostei, tá? Aí a gente já recua X naquilo e nem vai pra frente. Mas, Letícia, é assim, ó, não é só desenvolver um vaso, né, para você que é arquiteta. Porque o vaso, ele não foi feito para estar sozinho. É óbvio que tem alguns vasos que ele é feito ali, né, uma peça decorativa, a gente coloca ali no canto. Mas ele foi projetado e desenvolvido para ter uma planta ali dentro. Então, a gente, quando vai estar desenvolvendo esse produto, esse vaso, a gente tem que saber exatamente para onde ele está indo. E olha só que legal, e de novo a combinação de vocês. Porque tu vai ter que saber qual a planta, se é uma planta que se desenvolve. Você vai ter que saber o pé direito da casa, o tamanho dela, porque às vezes o cara quer uma planta enorme ali naquele canto. E você tem que olhar para o design, né, da peça, para ver se encaixa ali também, né? Sim. Então, tudo isso daí a gente tem que estar atento, né, para estar criando o melhor produto possível. E esse é o nosso diferencial, porque eu vejo que, enfim, a concorrência, eles criam um produto porque eles gostam. E eles não olham todo esse resto. Tá, mas para qual planta? E esse acabamento, para quê?
Teve até o nosso acabamento, que o Cláudio estava comentando aqui, o Tons da Terra, que ele é mais áspero. Só que tem ambientes que a gente não pode vender ele. Ambientes como escola, por exemplo, escolas para crianças. Porque a criança pode ir lá, tropeçar, se machucar, e, né, porque realmente ele é muito resistente àquilo ali. Sim. E nós tínhamos o alto brilho, só que o alto brilho não encaixa em todos os projetos. Sim. E existia uma necessidade muito grande do fosco. Só que o fosco, ele não foi uma tinta ainda 100% aprovada. Pode observar que a gente não tem um fosco 100%. Porque quando a gente coloca ele no sol, ele não resiste. 1, 2, 3 anos ele começa a descascar. E a gente tem vários parceiros, fábricas de tinta, tá? E nenhum fala assim, Erivelto, para interior tudo bem, fora para fibra de vidro eu tenho receio. Tem um monte de gente aí vendendo, aí depois, né, dá problema, a gente não sabe por quê. Só que daí a gente lançou recentemente esse nosso acabamento, que é o Tons de Rocha, que é uma areia bem fininha. Que é o que a gente mais usa atualmente no escritório. Que legal. Nosso preferido. Porque ele é uma textura bem leve, né? E ele acaba muito sendo bonito. fosco. Mas por que você usa tanto, Letícia? É um desejo do consumidor final? Então, eu acho que ele muitas vezes é mais fácil de se adequar a todo o resto, porque quando a gente chega com os vasos, né, é bem isso que você comentou. Não é só o vaso em si, né? Aí vai depender do tipo da planta que tá, até da estética da planta que tá ali. O que o pessoal do arquitetônico está prevendo para aquele espaço, o que o pessoal do interior está prevendo, como que vai ser o mobiliário, como que vai ser o piso. Então, são inúmeros fatores e, claro, além de quem que vai utilizar, né? Então, igual você comentou, se é uma escola, se vai ter criança, enfim. Uhum. Então, esse Tons de Rocha, né, ele acaba se adequando melhor e mais fácil a várias situações. Sim. Então, acho que é esse o principal fator que a gente sempre busca usar ele, né? Acaba sendo mais prático. E muitas vezes, quando a gente faz o projeto de paisagismo, não tem todos esses fatores definidos também. Então, muitas vezes a gente tem ali o nosso projeto de paisagismo, mas o pessoal de interiores, vamos supor que vai fazer a especificação do mobiliário. Então, eles não fizeram ainda. Então, a gente fica naquela. Mas o que vai ter aqui do lado, né? Muitas vezes a gente não tem essa informação completa. Uhum. Então, a gente acaba optando por algo que a gente tem certeza que vai combinar, que vai se adequar. E são tantos detalhes, né? Porque, por exemplo, imagine que um cara de uma casa, ele não gosta de cores vibrantes. E ele quer que o que se sobressaia seja a planta. Então, logo, o vaso ele tem que ser fosco e bem neutro, quase que ele desaparece ali, né? Em contrapartida, tem outras pessoas, não, eu quero que a referência da minha casa, o ponto ali seja o vaso. Não tá nem aí pra planta. Sim. Acontece os dois. E com esse movimento da biofilia quando a gente fala de biofilia, a gente não fala só de plantas, né? Sim. A gente fala de todos os materiais. Então, as pedras, os materiais naturais entraram forte na decoração. E esse acabamento Tons da Rocha combina muito. Uhum. Legal, né? Cláudio. Então, assim, a gente casa vê... muito. Por isso que, né, o pessoal do escritório está usando tanto. A gente vê cada vez menos o pessoal usando o alto brilho, assim, de forma mais geral, sabe? Em larga escala, né? Geralmente o alto brilho, ele fica para pontos de destaque, para interiores, né? Agora eu vou trazer dados, tá? Nós vendíamos uma média de 400 vasos por dia alto brilho. Hoje, se a gente vender 12 peças por dia, é muito, tá? Que coisa, né? Todo o resto, Tons de Rocha, Tons da Terra. Ele inverteu esse jogo, sabe? Sim. Mas quando a gente começou a fazer os projetos, a gente também colocava mais alto brilho, né? A gente usava mais alto brilho, tanto nos projetos quanto nas execuções. Uhum. E daí a gente foi vendo que o pessoal foi pedindo. É o que está acontecendo com as nossas especificações de vegetações também. Então hoje a gente está muito mais no nativo, dando mais ênfase às plantas nativas do que plantas exóticas. Certo. Por causa dos selos de certificação, LEED, né, que exige. Também por causa da necessidade da gente preservar o nosso meio ambiente. A questão de manutenção é muito forte. Biodiversidade. Quando você coloca uma planta nativa, você atrai ave e fauna, você atrai outros seres vivos para próximo dessas plantas e automaticamente para próximo das pessoas. Então a gente tem dado muita ênfase às plantas nativas. Sim. E dá mais importância à nossa biodiversidade, que é muito rica, né? Sim. Então, assim, a gente tem feito muita coisa bacana em paisagismo.
A gente tem orgulho de muitos projetos de sucesso. A gente tem feito muitos telhados verdes, lindíssimos, né? Às vezes telhados verdes em 5 centímetros de profundidade, né? Que as pessoas colocam em xeque. Mas você consegue? Como pode? Né? Conseguimos. Olha esse, que está assim há 8 anos, 10 anos. Tá, Cláudio, estabelecido. O que eu gostaria de perguntar para você vai de encontro com isso que você acabou de falar. Você já vai dar sequência ao telhado verde. Eu quero que tu explique, porque nem todo mundo está ali assistindo, né, ou nos ouvindo, sabe o que é um telhado verde. E existe tecnologia no paisagismo? Muito. Muita tecnologia. Muito. E essa tecnologia também é usada nesse telhado... desenvolvimento, que legal. Se transformando. Que bom. Tem muita tecnologia. Tu consegue trazer algum exemplo que vocês fazem A gente está hoje? numa fase do Brasil, Made in Brasil, muito forte. Então tem muita tecnologia nova em crescimento, desenvolvimento. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Tem muita tecnologia. A gente tem que entender muito bem da fisiologia e das condições que essas plantas precisam para sobreviver, para criar a tecnologia mais adequada para elas poderem ser perenes, né? É o que a gente quer. Né? Porque junto com esse monte de tecnologia também a gente encontra muita coisa que não dá certo. Né? Sim, então... sim. E eu sempre digo que no Brasil a gente tem também uma cultura de oportunista do mau sentido, entendeu? Pessoas que querem levar vantagem em tudo, de criar uma tecnologia, vou vender, vou ficar rico nisso aqui, a hora que começar a dar problema eu mudo, aí eu vou fazer uma outra tecnologia. Em todos os segmentos do paisagismo existe isso. Segmento dos vasos, mesma coisa. Segmento de parede verde, de telhados verdes. Né? Então a gente sempre preza, em todos os nossos projetos, por técnica, por tecnologia fundada em técnica. Entende? Com essa visão sempre de ter paisagismo perene. Né? Eu quero encontrar com um cliente daqui 20, 30 anos e o cliente dá um feedback positivo. Nossa, é prazeroso. Isso é muito prazeroso. Muito, né? muito. Eu te dou muito feedback dos vasos. Sim. Bastante. Né? Olha como é que tá. Já tem 15 anos aqui, a gente compra da Vasicor desde o início. Então, né, a gente pode te dar vários feedbacks sobre isso. Sim. E tem muita tecnologia, sim. Falando em telhado verde, tecnologia de impermeabilização, tecnologia de drenagem. Né? Irrigação também? Irrigação automática. Hoje, os nossos projetos de irrigação automática, eles possibilitam colocar nutrientes, ou seja, a gente faz nutrição vegetal através da irrigação. Então isso diminui o custo de manutenção, aumenta a durabilidade das plantas. Então, Gramado, junto com a água, tudo eu posso fazer isso. isso. Todo o paisagismo, junto com a água, até vai vasos, a nutrição. né? Para aquelas pessoas que não têm tempo, então, de estar cuidando ali, é uma maravilha. Nós vivemos hoje no Brasil, no mundo, que é uma escassez de mão de obra. E isso vai se intensificar. Vai. Então, tudo que a gente tem que projetar daqui para frente tem que pensar na durabilidade, no baixo custo, custo-benefício e baixo custo de manutenção. Cláudio. Isso, sim, a tecnologia do paisagismo é focada nisso. Sim. Né? Tu tocou em outro assunto agora que é simplesmente extraordinário. É nítido, né? Eu vejo o crescimento de vocês. Eu vejo a Letícia ali treinando a equipe do comercial, né? Bastante, eu acredito que existem vários outros treinamentos ali. Quando tu contou a tua história, eu enxerguei um empresário visionário. Tu estudou o teu mercado, tu nasceu ali com a Flora Silvia. Você ou vocês, eu não sei na época, percebeu que vocês queriam mudar para um outro público, porque tu já enxergou aquilo lá na frente. Mudou o posicionamento da empresa, mudou o nome da empresa, enxergando tudo aquilo. Isso é um empresário visionário, né? E essa ideia de estar trazendo pessoas boas, pessoas qualificadas, de estar treinando essa equipe para crescer, partiu de você, partiu da Letícia, dos dois. Como que isso acontece no dia a dia na empresa? Quem faz a seleção e recrutamento de vocês? É vocês mesmos? Tem uma pessoa que faz esse trabalho? Eu fiquei curioso, porque tem tanta gente boa por aí que não consegue crescer. Sabe, eu vejo, assim, clientes que começou com a gente há 15 anos atrás e está do mesmo tamanho, às vezes até menor. E vocês voando. Eu vou dar o testemunho. Tá. Né? Então, eu comecei a empresa há 28 anos atrás, a gente não tinha internet. Sim. Então, quem viveu essa época, né, que a gente tinha que ir para a biblioteca para fazer uma pesquisa em livros, para você conseguir uma informação.
ou tinha que visitar uma fábrica para conhecer o produto. Viajando, perdendo muito tempo com isso, né? Então, eu sou dessa época e eu sou um autodidata em administração de empresas. Eu fiz agronomia e como é que eu me tornei um empresário de sucesso? Com muita leitura, né? Com muita observação de mercado. Ótimo. Né? Só que depois que a Letícia e o Gustavo é meu genro, marido da Letícia, que também é sócio da empresa hoje, e ele toca uma área muito importante da empresa, que é a área de tecnologia, a área de irrigação, luminotécnico, e também ajuda muito na parte administrativa. Ele fica nos bastidores, então, porque eu já vi, né? Sim. Ele não aparece, ele não aparece muito, mas ele é muito efetivo. Sim. Muito efetivo. Perfil, né? É muito São guerreiro. Parece o meu filho. Ele é muito guerreiro mesmo, de acordar cedo e dormir tarde, ir para a luta e honrar os contratos. É muito nossa cultura, né? Então, eu vivi essa era da manivela, certo? E depois que a Letícia e o Gustavo vieram para dentro da empresa, a empresa começou uma revolução. Aí é nisso que você tinha tocado. Isso. Né? Então, hoje, boa parte do sucesso da empresa é em função do trabalho deles. Que legal. Né? E assim, eu tô testemunho de como a gente teve os mais velhos dar abertura para os sucessores, entendeu? A gente tem que dar abertura para os jovens. Os jovens dominam muito a tecnologia. Muito mais do que nós mais idosos. Nós temos que fazer um outro podcast aqui para estar falando sobre gestão. Sim. Né? Sim. Porque a história de vocês já fala por si só, o sucesso de vocês. Sim. E tu contando aqui alguns pontos, eu fico muito curioso. Que pena que hoje o tempo ele não vai dar, né, pra gente estar falando sobre tudo isso. Mas pode falar, Letícia. Eu ia comentar que o que a gente sentiu assim quando a gente estava ali no finalzinho da faculdade, né? E já pensando em entrar de vez na empresa para realmente tocar, que assim, a gente, com todo o conhecimento do meu pai sobre gestão, empresa, enfim, a gente cresceu até ali, mas a gente sentia que a gente precisava de algo a mais para a gente continuar crescendo. Sim. Sabe? Que só aquilo não seria o suficiente. Então, foi com esse sentimento que a gente foi buscar mais conhecimento em gestão mesmo, né? Então, o Gustavo, ele é super ligado nessa parte de gestão, parte de administração. Então, ele fez diversos cursos, enfim, se especializou bastante nessa parte, né? E eu mais voltada assim, para a parte de marketing, parte comercial. Então, com isso, com essa necessidade mesmo, a gente começou a se especializar um pouco mais para estruturar melhor a empresa, na verdade, né? A gente chegou num nível que, para a gente crescer, a gente precisava se estruturar melhor internamente. Não dava mais para a gente crescer só tocando do jeito que a gente estava, né? Então, acho que foi essa nossa virada de chave, né? Há uns 3, 4 anos atrás. Nossa, eu vejo a Letícia, assim, né? Já que a gente tá falando de flores, plantas, né, e frutas, o fruto não cai muito longe, né? Do pé. Do pé, né? Então, a Letícia, na primeira conversa que eu tive com ela não é de falar muito, mas ela observa e ela fala na hora certa e ela é uma empreendedora nata, né? Eu acho que ela encaixou como uma luva nesse teu negócio, né? Porque tá voando, e cada um no seu quadrado. Né? Sim, a gente é bem dividido ali. O outro sócio, né, que é o Gustavo, ele fica nos bastidores, conheci também, mas dá para ver a competência dele, né? O teu também, tu se envolve no comercial, no marketing, tá nessa gestão, treinamento também, e o Cláudio desbravando, né, com todo esse conhecimento. É incrível realmente. Mas, gente, o que vocês puderem tá falando aqui sobre gestão, porque eu vejo isso todos os dias. Pessoas incríveis, escritórios de arquitetura incríveis, que eles não conseguem crescer porque seguem aquela linha. Eu já ouvi várias vezes, tá? Ninguém consegue fazer como eu. Ninguém consegue desenvolver um projeto como eu. Por favor. Eu acho que também uma grande virada de chave dentro do escritório foi a gente trazer pessoas que são até melhores do que a gente. Ótimo. Né, no que a gente faz. Então, ali dentro da parte de projetos, por exemplo, a gente tem arquitetas excelentes que são melhores do que eu na parte de paisagismo
E por isso que está dando tão certo. Então, eu consigo deixar na mão delas, né, para elas tocarem a parte de projeto, e eu tenho certeza que vai ser um trabalho bem feito, né? E a mesma coisa a gente tem visto acontecer com as outras partes ali da empresa, né? Então, parte de obras, parte de orçamentação, enfim, todas as parte administrativa. Tá redonda, né? A empresa, hein, então, Cláudia? Trazer gente que é super capacitada, e a gente capacitar também, né, essas pessoas, para realmente fazerem acontecer, né, o dia a dia da empresa. E vocês ainda aprovam esses projetos? Ou já tem algumas pessoas que já estão assim tão bem boas no que está fazendo que vocês falam, não, faz que eu confio nisso daí, nesse teu trabalho? A gente já tem pessoas que a gente confia, assim, de olhos fechados. Ótimo. Né? Às vezes, projetos, obras, enfim, mais complexos, né? A gente ainda dá uma olhada final. Natural, né? A gente acaba olhando tudo, assim, por cima, porque é o nosso filho, né? Sim, sim. A gente quer ter certeza que tá dando certo, como é que tá ficando. Mas, assim, às vezes precisa, vamos supor, um projeto. Às vezes um projeto precisa ir para o cliente sem a gente conseguir ver antes. A gente tem equipe já capacitada para isso. Então, a gente confia de olhos fechados. Que legal. Sim, e a forma da gente trabalhar também, né? A gente compartilha muito, então troca muita ideia, né? Então, dificilmente chega um projeto no cliente sem ter passado por uma reunião, sem ter passado por uma conversa interna nossa. Ao longo do processo, a gente acaba conversando praticamente 100% muito, né? dos projetos. Eu só tenho uma pergunta. E assim, os nossos, um detalhe importante, cada projeto nosso é diferente um do outro. Sim. Porque isso é assim, um vício que muitos projetistas têm, escritórios. Eu trabalho com meia dúzia de espécies que dá certo, eu vou continuar com essa meia dúzia. Que é aquela questão de assinatura, sim, né? Eu já ia falar aí. Entende? Então, isso não funciona mais, né, Letícia? A gente vai um pouco para o contrário disso, né? Sim. Porque a gente acredita que não adianta a gente ter a nossa assinatura de projeto, né? Porque esse projeto com certeza é da Lenotre. Isso não tem nada a ver com o cliente, né? Então, a gente se baseia muito pelo que o cliente está buscando. O cliente está buscando e com a natureza do local. Sim. E a estratégia está dando certo, Às né, vezes gente? o cliente quer colocar, eu queria um jardim de cactos aqui no meio da floresta. Sim. Esse é meu sonho. A gente tem que trabalhar com esse sonho desse cliente para argumentar de que aquilo não vai dar certo. Eu notei no último evento da Casa Cor que vocês dão uma aula de gestão de treinamento de profissionais, tá, gente? Uma aula realmente. Hoje a empresa que não tiver esse lado de estar treinando o time dele, esperar que vai chegar um profissional pronto de fora, ele está fadado ao fracasso. E sem nem ir muito longe, eu vi na Casa Cor eu presenciei que vocês têm o hábito, e é um hábito super saudável, muito inteligente, de levar o profissional nas obras, né? Para ouvir a dor do cliente, ver o que vai fazer, vocês escutem ali. Sim. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão treinando, cara. Sim. Sabe? Vocês estão preparando eles para o campo de batalha. Sim. E isso é muito legal, gente. E parabéns, tá, por isso. Vocês foram muito inteligentes. Nós temos grupo interno de WhatsApp e que a gente coloca ali todas as dores que acontecem na obra. Tá vendo por que a gente não pode fazer dessa forma? Legal. Aqui, situação, tanto para a parte de situações. projetos quanto para a parte de execução. Então a gente faz muita troca. E assim, um dos grandes benefícios que a Lenotre tem hoje para o cliente é entregar um produto completo. Né? Então a gente entra na concepção, no projeto, na execução, na assessoria, depois. O jardim, ele começa quando ele termina. Sim. Né? Sim. Então a vida do jardim começa no momento que a gente acaba de fazer a implantação. Aí começa uma longa história desse jardim. E ele precisa ser assessorado. Isso a gente faz questão de cuidar. Né? E por tempo vitalício. Então, nós temos clientes hoje, com 28 anos de empresa, nós temos clientes de 25 anos, que ainda me chama, me liga, né? E o que eu faço com esse meu jardim agora, nessa situação que está? Então, a gente ainda gosta muito de preservar essa cultura de satisfação do cliente. Acho que é fundamental isso daí, né? Sim. Sabe? Pessoal, que bate-papo gostoso, né? Infelizmente, a gente está chegando aqui, né, ao final dessa conversa, mas já estou pensando aqui em vários outros momentos que a gente pode estar sentando para conversar. Sim, muito legal. Tem muito assunto, gente. É muito rico
né? Importante. Tudo isso aqui, muito rico. É importante passar para as pessoas Muito. a experiência, né, vivida e para dar oportunidade de negócio para os novos que estão chegando, né? A gente sempre diz, faz parte da nossa cultura, né? Cultivar grandes parcerias. Então, nós temos parcerias hoje com concorrentes nossos. Legal. Né? Não existe concorrente, na verdade. Né? Existem parceiros no mercado. Então, a gente tem que se ajudar. Quanto mais profissionais de alta performance a gente tiver no paisagismo, mais valorizado será o nosso mercado de paisagismo. Sim. Né? Então, a gente faz questão de participar de outras conversas, a gente está à disposição para levar esse conhecimento para as pessoas. Acho que é fundamental, esse legado que a gente deixa. Talvez a gente ter um bate-papo lá no escritório de vocês. Sim, mostrando legal. ali o pessoal, Sim, bacana. como funciona. Sim. Porque eu acredito muito que Deus é muito justo, né? E tudo aquilo que a gente ensina para os outros, que a gente mostra, ele Sim. dá em dobro, né? Sim. Então tem muita gente que está sofrendo hoje, que não está dando certo e não sabe por quê. E às vezes Com é um certeza. detalhe ou outro Sim. que precisa estar ajustando. E já pensou se Santa Catarina se transforma em uma referência do paisagismo, né, a nível, sei lá, sul-americano, Sim. brasileiro? Olha que riqueza, né? Sim. A gente dá esse pontapé para fazer todo um trabalho diferenciado. E falando nisso, hoje, quem são os maiores fornecedores de plantas para os projetos de vocês? Fornecedores de plantas. Nós Isso. temos grandes fazendas produtoras de plantas. Certo? A gente busca trabalhar principalmente com produtores que tenham certificado, Tá. né, que estejam dentro das normas do Ministério da Agricultura. Né? A gente não trabalha com quem é informal. A gente trabalha com empresas que buscam melhorar cada vez mais o produto através de melhoramento vegetal, né? Melhoramento genético vegetal, né? E que esteja em sintonia com a evolução da nossa empresa, né? E do mercado. São aqui do Então, Sul? tem do Sul e Sudeste. Legal. Sul e Sudeste. Alguns produtores no Centro-Oeste, mas a boa parte dos nossos fornecedores são Sul e Sudeste. E são produtores especializados. Ah, legal. Né? Então, nós não buscamos nós não produzimos nada hoje. Nós temos parcerias com produtores. Como assim um agrônomo não Porque- produz nada? Porque hoje é muito especializado. Para a gente produzir uma Alpínia purpurata de boa qualidade, nós temos que investir muito na tecnologia da produção daquela Alpínia. E a gente trabalha com mais de 5 mil espécies ornamentais. Então é impossível você ter uma fazenda que produza tudo com excelência. Então houve, sim, uma especialização ao longo do tempo. Então nós temos produtores hoje de plantas tropicais, tem produtores especializados em coníferas, produtores especializados em palmeiras, em árvores, em plantas medicinais, em plantas de horta, em plantas invasadas. Então a gente Certo. mantém essa parceria com todos esses produtores. E tem uma coisa uma ação que a gente toma muito importante e que tem muito sucesso, que é o cuidado na extração da planta, da onde ela está sendo produzida até o plantio. É muito importante. Então nós não buscamos plantas em atravessadores, em plantas que ficam em depósito. Então a nossa planta sai da fazenda com todo o cuidado. A maior parte das plantas, um agrônomo da nossa empresa vai lá visitar para testar a sanidade, atestar se ela está com a geografia em ordem, se ela tem um bom sistema radicular, se ela não tem nenhuma doença, nenhuma praga. Essa planta está habilitada para ir para o nosso jardim. Legal. E em menos espaço de tempo possível. Que Porque a bom, planta Cláudio. sofre o estresse. Quando ela sai do local de produção e pega um transporte para chegar no jardim, ela sofre um estresse. Sim. Quanto menos estresse, melhor para a vida Melhor. dela. Entende? Cláudia e Letícia, muito obrigado, tá? Muito obrigado Nós mesmo. Eu agradecemos estou também. muito feliz e em vários momentos Sim. desse bate-papo eu fiquei assim, nossa, eu não sabia disso, ó, que curiosidade, né? Um parceiro tão, a gente já tem essa parceria há tanto tempo, né? E mesmo assim, ó, as novidades surgindo aí. Sim. Tá? Muito E temos obrigado mesmo. muitos pessoal. desafios pela frente. Sim. Está entrando muitos projetos Ah, que legal. interessantíssimos Isso é bom. para a gente trabalhar. Tudo né? bem. A E- gente tem lá no escritório uma lista de, sei lá, uns 300, 200 clientes lá. Ó, isso aqui tudo é do Lenotto. Se entrar em contato, passa para eles, tá? A Bem gente isso sabe, mesmo. a gente sabe Bem disso. isso mesmo.
E assim a gente finaliza mais esse primeiro episódio, né, da Voz e Cor aqui com esse time, realmente um time de peso, um time fantástico. Muito obrigado e continue nos seguindo. Até a próxima.